Bom, Pergunta, Corporeso. Eu estou aqui, nesse momento, com o Manifesto Comunista, que o Borra-Botas do Jones não quis responder nenhuma pergunta que eu fiz para ele a respeito disso. Por quê? Ele estava mais preocupado em acessar o chat GPT dele para poder soltar diversos dados e com isso parecer inteligente. Como isso acontece? Gente, a maior parte das pessoas não se dedica a um ambiente acadêmico a estudar muito, até porque elas estão muito ocupadas trabalhando, fazendo outras coisas, cuidando dos seus familiares. É difícil ser o professor que vive por conta disso. Não estou falando mal do professor, mas é interessante a quantidade de comunistas que tem nesse meio, né? Então, eles soltam diversos dados e aí a pessoa que está assistindo fica perplexa. Nossa, como ele tem conhecimento, e começa a pensar que ele tem um conhecimento superior e que sabe do que está falando. Enquanto a grande mentira do processo todo é você contar diversos fatos verdadeiros e colocar a sua ideia falsa lá no meio. É assim que eles agem com muito mau caráter. Eu trouxe aqui o Manifesto Comunista, tá bom? Eu quero perguntar para o comunista o que é comunismo e qual a proposta do comunismo. Bom, vamos lá, né? Antes de responder, eu só quero dizer o seguinte: a União Soviética ela não caiu por nenhum problema econômico. O Ludwig von Mises sequer estava falando sobre isso. Até porque demanda e oferta existe também num processo de economia planificada. Depois, assim, sucintamente, né? Por que tem tanto professor que é comunista? Bom, porque os professores estudam, né? Então, eu acho que isso aí responde a pergunta. E segunda questão é, o que é o comunismo? O comunismo, na verdade, gente, não foi a obra de estudo do Marx. É importante fazer essa distinção. O Marx, ele estudou a sociedade mercantil capitalista do século XIX. E ao estudar de maneira profunda essa sociedade, ele concluiu que o capitalismo ele tem uma contradição insuperável, que é a necessidade da exploração da força de trabalho para a reprodução do capital. Não existe como surgir um valor novo na economia capitalista sem que haja a reprodução das mercadorias que são produzidas pelos trabalhadores e parte deste valor necessariamente tem que ser apropriado pelo capitalista. De modo que, então, que para superar essa insuperável contradição do capitalismo, a única coisa que a gente tem que fazer, necessário para que seja feito, é a superação da lógica da propriedade privada, para que a gente possa realmente desenvolver as nossas verdadeiras faculdades, aquilo que nos torna humanos, aquilo que fez a gente chegar enquanto humanidade aonde a gente está, que é esse princípio de relações sociais do ser humano enquanto um ser social, do trabalho enquanto uma relação social. Então o comunismo nada mais é que uma forma de fazer com que o trabalhador fique com o produto do seu trabalho, porque não é isso que acontece. Então é isso que a gente defende. A gente defende que a gente retorne àquilo que nos fez humanos, que é a nossa natureza social, e que a gente não tenha uma lógica de produção que necessariamente explore a força de trabalho, como é necessário no capitalismo. Interessante a resposta dele, porque é mais ortodoxa em relação ao marxismo. Ele falou do fim da propriedade privada, e é isso que fala aqui Karl Marx. Nesse sentido, a teoria do comunista pode ser resumida em uma sentença: a abolição da propriedade privada. Tá aqui. E ele falou, né, dessa questão do explorador, né, contra o explorado, do opressor contra o oprimido, que é também a gênese do que está no Manifesto Comunista. Está posto aqui, ó, a história de toda a sociedade que já existiram é uma história de luta de classes, homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo. Então ele vai numa linha mais ortodoxa. E eu acho interessante isso daqui porque eu estudei o marxismo. E mais adiante eu vou mostrar alguns paradoxos em relação ao que ele falou e ao que ele diz acreditar. Mas eu acho muito interessante porque ele falou da mais-valia. Você acredita na mais-valia, no caso? Pode só confirmar isso? Vai falando. Ele falou de mais-valia. Pois bem, a mais-valia nada mais é do que a expressão máxima da mentalidade de inveja dentro do pensamento socialista. Eles acreditam que a classe trabalhadora tudo produz, logo a ela tudo pertence. Essa é a mentalidade deles. E é uma grande de uma mentira. Por quê? Quem foi que colocou os materiais no chão de fábrica para o trabalhador poder usar e trabalhar? Quem estudou o mercado para ver a demanda que existe dentro do mercado para criar um produto? Quem que fez toda a estratégia e assumiu o risco do empreendimento? Porque a fábrica onde as pessoas trabalham não brotou do chão. Não foram os trabalhadores que do nada disseram, não, a gente vai construir essa fábrica para produzir esse produto. Não. O patrão, no caso, a pessoa que idealizou o empreendedor, ele assumiu muitos riscos pessoais, do seu capital, do seu patrimônio, para poder empreender. Então, nada mais justo que ele tenha a sua parcela dessa produção, que é o seu lucro. Essa pessoa aqui é uma pessoa que provavelmente nunca empreendeu na vida,
Funcionário público vive às custas do Estado, acha que o dinheiro brota lá do caixa do governo para pagar o seu salário de professor e não entende o que você, que vive aí do empreendimento, tem que ralar, os riscos que você tem que assumir, principalmente nesse Estado brasileiro, que é uma vergonha, com a Justiça do Trabalho, que é uma vergonha para você poder empreender, tá certo? E deixa eu te falar uma coisa aqui, cara. O capitalismo não aceita desaforo. Dinheiro não leva desaforo. O patrão que não é um trabalhador, ele vai à falência. Quem mais trabalha na empresa é o patrão. Agora, é claro, existem o caso aí dos metacapitalistas, que são as pessoas que já ganharam tanto dinheiro com o capitalismo que começam a trabalhar contra ele pela concentração de poder. Só que aí é um outro lado. Bom, vamos lá. O deputado vem falar do que é propriedade privada. É importante que a gente distinga, né, faça essa distinção do que é propriedade privada. A propriedade privada é a propriedade dos meios de produção. Depois ele falou de mais-valor ou mais-valia. A mais-valia, na verdade, não é uma questão de eu acreditar ou acreditar. Ela existe, ponto. Né? Ela nunca foi refutada. Por quê? Porque não tem como. O que economistas liberais fazem é jogar o mais-valor debaixo do tapete, porque eles não conseguem provar de onde que vem o valor, senão da exploração da força de trabalho. E aí, gente, ele falou da questão do risco do empreendedor. Eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês. O que aconteceria se o dono da fábrica não aparecer para trabalhar, mas os trabalhadores aparecerem? A fábrica vai produzir da mesma maneira. Agora inverte. Se o dono da fábrica aparecer e os trabalhadores não aparecerem, o que vai acontecer? A fábrica não produz nada. Então, assim, a produção, ela não precisa do parasita, que é o capitalista. O capitalista é o parasita. Ele está ali apenas para explorar a força de trabalho de trabalhadores e trabalhadoras. Aí ele falou do risco do capitalista. Você sabe qual é o risco do capitalista? O risco do capitalista é quebrar a sua empresa e virar um trabalhador. Vejam só, esse é o maior risco do capitalista. Então, se ele perder o seu negócio, ele vai ficar na mesma situação dos trabalhadores que ele contrata. Então, na verdade, não tem risco nenhum. O risco, na verdade, é do trabalhador. O risco é do trabalhador com o risco do desemprego, da exploração, da miséria, porque o risco do capitalista é, na pior das hipóteses, virar um trabalhador.